Bom dia! Bom dia, pessoal! Começando aqui a livezinha das 6 da manhã. O que acharam do meu bigode? Bonito bigode, né? A livezinha das 6 da manhã, a gente trocar uma ideia, para fazer uma conexão, uma meditação. Bom dia! O que acharam do bigode? Bom dia, Badeco! Vamos ver aqui. Como é que tira esse bigode? Achei. Esperar o pessoal chegar, devagarzito e sempre. Pessoal, começando aí agora essas lives pelas 6 da manhã, a gente fazer um movimento aí de conexão de manhã cedo. Vai ficar sempre gravada, salva por 24 horas, tá? Depois de 24 horas, só lá no canal do YouTube. Então a gente vai todo dia se encontrar por aqui. Vamos fazer uma meditação, vamos fazer uma conexão, vamos falar sobre o que vier, né, no momento. Vamos sentindo que assunto vai vir. E aí agora a gente vai trocando uma ideia, vai vendo. Então hoje mesmo, tem um convite para fazer para vocês. Tava percebendo aí que várias pessoas falando, tu não tá fazendo mais nada de vivência, a gente tá querendo uma experiência, querendo fazer uma vivência presencial, uma vivência online. Pois é, estou pensando em fazer. Aí dei uma meditada aqui e tal. Aí pensei, tipo, não, vamos fazer uma vivência. As pessoas têm se queixado muito de perceber influência negativa, não, dor de estômago em alguns, ao se conectar com certas pessoas em alguns lugares. As pessoas têm percebido muito isso aí, têm falado, chego em tal lugar, eu sinto taquicardia, eu não sei. Aí as pessoas vão no médico, o médico receita remédio, só que eu já tenho uns quantos pacientes e conhecidos e amigos que estão tomando remédio há 8, 9, 10 anos e não resolve, né? E aí, claro, quando chega em mim, eu digo, olha, só que o caminho é outro, não é esse. O caminho do remédio é bem limitado e não vai resolver. E aí eu digo, da onde vem isso, né? Isso vem da nossa, muito das nossas memórias de traumas da infância, tá? E muito da percepção do campo energético dos lugares e das pessoas. Não saber lidar com o nosso campo energético, tá? Então tem pessoas mais sensíveis que elas sentem mais ainda. Então sente enjoo, de vomitar mesmo. Sente dor no estômago, às vezes, na boca do estômago. Essa região do plexo solar aqui é muito sensível, né? A energia negativa. Tem algumas pessoas que sentem muita enxaqueca, chega do trabalho com enxaqueca, tá? O pessoal mora na cidade, muito estresse. É fácil baixar a vibração, não conecta, não troca energia com a natureza. Então, as pessoas acabam absorvendo isso aí e não sabem transmutar. Então, isso que eu vou fazer vai ser a gente vai fazer um encontro para mostrar realmente na prática como é possível transmutar essas energias. Só que muitas são crenças nossas muito profundas, estão lá no nosso subconsciente vibrando. Traumas da criança interior, que é lá da nossa infância de 0 a 7 anos.
Muitas das coisas são de outras vidas mesmo, são de outras existências, coisas que são dos nossos ancestrais, pai, mãe, que a gente vem carregando, avós. Às vezes tem um tio, avô lá que tu nem sabe que é teu ancestral, mas tu vem carregando algo dessa pessoa. Tu vem carregando as dores dessa pessoa. Tá? Isso aí é uma das leis, a lei do amor, né? Um dos segmentos da lei do amor das constelações. Tá? Que a gente carrega por amor, né? Algumas coisas. E só que isso precisa limpar, né? Se não limpa, a gente fica sofrendo. E aí, como eu disse, tem pessoas que estão há uns quantos anos tomando remédio, aí não adianta, e aí elas começam, o que acontece? Começam a vibrar muito no medo, começa a atrair mais problema, né? Porque medo, por quê? Porque elas começam a evitar fazer certas coisas, e elas ficam se limitando, se limitando, se limitando. Ah, não vou a tal lugar porque tal lugar eu não vou encontrar fulano porque então a pessoa começa a perder toda a liberdade dela e aí ela acaba se limitando pelo medo, né, de sentir certas coisas, não ter controle, né, sente que não tem controle, não está nas mãos dela, mas isso por não conhecer a própria energia. Então isso faz parte do conhecer a si mesmo. E por que isso é tão importante? As pessoas às vezes têm medo de falar em público, vergonha, mas isso tudo esse descontrole do campo, tá? Quando a gente começa a entender e conhecer a si mesmo e controlar o seu campo energético, tu já não vai te abalar com isso aí. Não vai permitir que entre uma energia intrusa, né? Só que isso tem inúmeras formas de fazer. Em processos terapêuticos ajuda bastante, dependendo da terapia, né? Porque tem certas terapias que não acessam esse lugar mais profundo, subconsciente. Certas terapias vão trabalhando muito mental, né? E tu vai conversando e tu vai falando o que a tua mente, a tua versão de mundo para a pessoa, pro terapeuta. Mas quando a gente está falando de terapias integrativas, holísticas, a gente está falando de acessar um nível mais profundo, que é lá no subconsciente. É acessar o que tu não está vendo. Tu está só estereotipando um sintoma, mas tu não está enxergando da onde vem isso. Claro que aí o terapeuta com as ferramentas que ele tem, né? Ele vai identificar, ó, aqui está a origem. E aí trata lá na origem, tá? Algumas das ferramentas que eu uso que são bem práticas é a terapia constelacional apométrica, que é a mais, vamos dizer, potente e abrangente, né? Abrange mais e vai mais profundamente. Atua em processos bem profundos. E tem uma que é muito boa, que é para transmutar crenças, né? Tu percebe as crenças que é o que tu usa o pêndulo, né? A radiestesia, e a técnica se chama alinhamento de consciência acelerado. Então tu começa, tu identificou uma crença e tu já vai ali e atua em cima. Eu atuo terapeuticamente, atuo, mas a pessoa que aprende a técnica, ela mesma faz dela. E não é difícil, só tem que ter alguns cuidados, algumas metodologias para conseguir fazer esse alinhamento inicial, para depois conseguir transmutar essas crenças. Que aí tu vai lá na origem, tu acessa a crença e limpa e transmuta ela. Tipo, eu tenho medo de ganhar dinheiro, por exemplo. Aí a pessoa identificou, mesmo, viu com o pêndulo ali que tá negativo essa crença, né? Vai lá, pega o pêndulo, trabalha, transmuta. Aí coloca, ao invés de medo, coloca eu amo ganhar dinheiro, né? Coloca uma crença positiva no lugar. Então a gente vai para outra polaridade. Lembrando que tudo aqui tem duas polaridades, né? Tem a negativa e positiva aqui nessa realidade que a gente vive. O universo dual que a gente chama, tá? Aqui na matéria. Na terceira dimensão. Na quarta também ainda é dual. Bom, cada vez que vai subindo vai diminuindo a dualidade.
vai se dissolvendo o ego, né? Vai diminuindo a dualidade. Então, pessoal, agora, todos os dias 6 da manhã, a gente vai se encontrar aqui para trocar uma ideia mesmo e fazer uma meditaçãozinha. Por quê? Porque tem pessoas que não conseguem meditar, tem pessoas que não sabem ainda o que é a frequência energética, os sentimentos dela influencia na vida dela. Às vezes ela está vibrando quase todo dia, culpa por alguma coisa que aconteceu lá no passado, quase todo dia ela está vibrando sentimentos de traumas, de rancor, talvez um relacionamento mal sucedido, foi traída, ela sente raiva. Ah, não, mas eu trabalho, não sei o que. Não, mas quando vê, volta, ela está pensando naquilo, mesmo sem querer. Porque ficou uma ferida não curada, não cicatrizada, ou ficou a cicatriz sensível, que ainda se toca dói. Então, essa pessoa está sempre, querendo ou não, vibrando aquilo, emanando aquela energia. Vibração é vibração. O que é isso aqui? É vibração, né? Então, toda palavra, todo sentimento emite uma vibração, emite uma frequência vibratória que se chama. E isso claro, com os estudos que já se tem hoje, pela própria física quântica, e um dos principais estudos que a gente tem, que é o David Wilkins, que fez a escala Wilkins, que é a escala dos sentimentos, cada um medindo a vibração de cada sentimento, tá? Isso aí, às vezes, para quem trabalha com radiestesia, não é nenhuma novidade, mas esses tempos eu cheguei num lugar e aí eu estava explicando sobre os aromas frequenciais, aqueles que eu produzo, que é um produto desenvolvido por mim, que são aromas com frequências vibratórias programadas. Ou seja, tem um aroma que é da frequência alegria de viver, tem um aroma que é frequência de autoestima e autoamor, tem um outro que é atratividade, né? Beleza e atratividade, tem um outro que é limpeza, purificação energética, tá? Então cada um é programado numa frequência vibratória. E eu estava explicando para a moça isso, e a moça disse: tá, mas para aí. Foi incrível isso aí, foi uma lição. A moça disse: para aí um pouquinho, eu não estou entendendo. Como assim não está entendendo? E eu explicando bem, detalhadamente. O que é esse negócio de frequência que tu tá falando? Eu não estou entendendo. E aí eu entendi que as pessoas que não convivem aqui, a gente parece que a gente convive nesse meio, só fala nisso. Acho que todo mundo entende, mas não. Aí eu percebi que a moça não estava entendendo. Então, ó, cada sentimento, vamos trazer para a escala numérica, para ficar entendível. Ó, o sentimento do medo, da culpa, são frequências baixíssimas, tá? Vibram lá embaixo. Então é em torno de 100, 50 Hz, tá? Não me lembro, acho que a culpa é 50 Hz, o medo é 100 Hz. Aí vamos supor que lá da neutralidade, a pessoa é neutra, não sente nem medo, nem rancor, nem nada, tá? Essa vibração é de 250. 250, eu não lembro de cabeça. Mas para a gente criar uma nossa realidade, para a gente manifestar uma nova realidade, a gente tem que vibrar na energia do amor, que é o amor que cria todas as realidades, né? Positivadas, no caso, né? É com essa energia. Então, é a energia de 500 Hz. Então, tem que elevar lá de 100 para 500. E não é só dar um pico de 500, sentir amor por um filho no momento. É o quanto tu vibra no dia. Então, a média do teu dia tem que ser desses 500, próximo a 500 Hz. Tá? Então, só que para vibrar assim um dia inteiro, a gente tem que limpar as crenças que estão nos limitando, limpar as memórias de dor, limpar as culpas, senão a gente nunca consegue manter lá em cima. Então, que nem isso aí, a gente às vezes está bem, e aí chega dá algum estresse, a pessoa vai ficar arrasada. E para elevar a vibração é muito mais difícil. Para cair é fração de segundos. É um desaforo de alguém, já a vibração da pessoa vai lá embaixo.
se desentendeu com alguém no trânsito, xingou a pessoa, mesmo que mantenha a postura normal, chegou no... Cara, ela, por dentro ela tá vibrando um ódio, vibrando sabe? Justamente uma ira. E aí são frequências baixas, longe da frequência do amor. Então tem a frequência da alegria também, que é a frequência de em torno de 600 Hz, que é também as pessoas que pode ver, as pessoas que conseguem criar coisas magníficas na vida delas, realizar os seus desejos, elas estão vibrando na alegria, elas estão na gratidão. Gratidão, sim. Gratidão a vibração mais co-criadora que a gente tem. O que é a vibração da gratidão? O que é o sentimento de gratidão? O sentimento de gratidão não é dizer obrigado. O sentimento de gratidão é um sentimento que é de dentro para fora, né? Tipo de estar grato por algo, estar grato por algo assim, ou seja, a pessoa que atrai, que vive o sentimento da gratidão, ela já está agradecendo antes, ela já é grata antes de receber as coisas. Então ela vibra, ela é grata, ela não está grata por algo, ela é grata. Então aí ela consegue atrair mais coisas do que ela quer, porque ela já vibra aquela confiança, diz assim, eu já sou, o universo já me presenteia muito, eu sou muito feliz e grato. E aí o que o universo faz? O universo vê ela vibrando daquela forma, manda mais coisa boa. Vibrando alto, manda mais coisa boa. Então é incrível o poder da gratidão, né? Aí tem várias pessoas aí que trabalham somente com esse tema, né? Com o tema gratidão, poder. E é incrível, né? Isso todos os mestres, todo mundo aí, o pessoal até da nova era aí, do autoconhecimento, da física quântica da nova era, fala sempre na frequência da gratidão. Gratidão é realmente tu estar grato pelo que tu recebeu, pelo que tu tem, né? Aí é importante, a pessoa que é grata, ela é grata pelo que ela tem, ela não fica focando no que está faltando. Porque quando tu foca na falta, o que tu atrai? Mais falta, né? Atrai, tá me faltando, eu tenho casa e comida. Mas eu não tenho namorado. Tá focando na falta, porra, tu tem casa e comida, tem gente que não tem comida, não tem casa. Então, agradece. Agradece e pede pro universo namorado, que ele vai vir. Então, quando aí tu te mantém na alta frequência, até para atrair uma pessoa, vai atrair uma pessoa também, né? Numa alta frequência, numa frequência compatível com a tua. Porque se tu vibra na baixa, sempre na escassez, na reclamação, na insatisfação, que tipo de pessoa tu acha que tu vai atrair para tua vida? Imagina que tipo de pessoa. Desse mesmo jeito. E ninguém quer uma pessoa assim. Mas aí a pessoa diz, mas é só isso. É, só isso. Só que o que limita as pessoas de vibrarem a maior parte do dia nisso? Nessa gratidão, nessa confiança, né, em Deus, no todo, no universo, de que vai vir mais, que ele é grato por aquilo que ele tem, né? Ele é satisfeito por aquilo, né? Quando a gente diz satisfeito, não é dizer assim, conformado, não ter ambição, estou conformado, tá bom assim. Não. Tu te satisfaz com aquilo, mas tu realmente segue ambicionando. Eu quero mais, não tem problema querer mais. Isso não é ganância, é ambição e ganância são coisas bem diferentes, tá? Foi criado um certo, como várias palavras, né, acabam se confundindo dentro do ser e a pessoa acha que, não, por quê? Isso tudo vem de uma herança político-religiosa, que eu não gosto de dizer o nome, de 1700 anos para cá, né? Então, depois da morte do nosso mestre Sananda, Jesus, se criou uma religião, um sistema político-religioso, não é nenhuma religião, tá? Para quem gosta de estudar, sabe bem como é que foi criado isso. Isso foi criado porque estava tendo, 300 anos depois de Cristo, estava tendo muita treta
entre os seguidores de Cristo, cada um com tinha tipo umas 3 vertentes brigando entre elas. E Roma disse, porra, esse cara não, tá difícil de dominar essa gente. Tem uns que estão pegando essa história. Roma matou o próprio Jesus, né? Roma que matou. Porque ele era um libertário. Sananda era um libertário. Sananda falava em liberdade, Sananda falava em libertação do ser. E Roma, que era um sistema político de opressão, de domínio, né? Ia passando e dominando, e liquidando com a cultura dos povos, de onde ele passava. Ele botava a cultura dele, bom, e ali a partir de então começava o Império Romano. Então, tipo, não tinha muita escolha. As pessoas ou seguiam ou morriam. E aí chegou um momento que veio Sananda, né? Ele trabalhou só 3 anos e os caras anularam ele. Como é que é? Anularam o CPF dele. 3 anos de trabalho, não precisou mais que isso. Sem internet, só falando no gogó, nos vilares, nas cidades e falando. 3 anos de trabalho, o Roma disse, esse cara é perigoso. Esse cara está movimentando muita gente, o pessoal daqui a pouco não vai querer pagar imposto. Vamos eliminar e vamos dar uma lição. Beleza. Essa é a história, né? É a história que nos contaram. Beleza. Matar, bararara. Só que passou 300 anos depois, 300 anos, quantas gerações passam em 300 anos? Tá? E os caras não esqueciam esse cara que teve na Terra, que teve lá naquela região lá, no Oriente Médio. Inclusive muitos caras fizeram umas escrituras e seguiam as palavras dele. Escreveram livros e tal, pegaram rascunhos escritos na época e fizeram livros que é o Novo Testamento, né? E aí, muitos seguindo ele, seguindo essas palavras, e só que tinha 3 vertentes brigando, cada um tinha um tipo de Jesus. Não, Jesus falou isso, e outro. E aí não, mas eles brigavam entre eles. E aí tava aquela treta naquela região lá. E eles, quem sabe bem essa história, assim, bem mesmo, é o Jean Valjean. Ele conta mais detalhes. Eu sei por cima, tá? Eu sei por cima, um pouco ouvindo e não só ele falar, não me lembro qual foi outras referências que eu peguei falando sobre esse assunto, mas ele é uma referência boa. E também mensagem da espiritualidade que foi orientando, né, sobre essa história. E aí esses 3 segmentos que existiam na época estavam tretando entre eles e aquilo, até se matando. Tá, só que aqueles caras brigando era negativo para Roma, né? Roma não queria saber desses caras brigando. Esse cara tem que estar obedecendo o sistema, né? E pagando imposto. E tinha uns que estavam rebeldes e tal, né? E aí começa a se opor contra. Claro que se a gente sabe que a população se opor contra um domínio militar não vai muito longe, né? Eles vão lá, eles botam espada e matam e crucificavam. Na época eles crucificavam e deixavam de exemplo, né? Pendurado no meio da cidade. Ou no alto do morro, assim, onde ficava, todo mundo visse. Isso aí era comum. E aí o que eles vão fazer? Aí eles estavam perdendo muita força, muito domínio, porque essas pessoas já tinham introjetado todo o conhecimento que Jesus falou, que as escrituras que eles estavam seguindo dos apóstolos, das pessoas que seguiram, que foram dizendo, que acabaram fazendo os livros, aquilo foi né? Porque os livros não foram escritos quando Jesus estava vivo, isso aí foi não sei quanto tempo depois. Vai aparecer os livros escritos, né? São parte da Bíblia. Que tanto foram modificados. Antes, né, do Velho Testamento e do Novo. Tanto foram modificados. Cada rei que entrava, porque a igreja depois ficou apostólica romana, né? Dominaram tudo.
Por isso que eu digo, é um sistema político-religioso. E aí eles entraram falaram com alguns. Na época não existia papa, era. Não sei se era frei, não é esse o nome, eu acho. Eram sacerdotes que tinham influência e aí eles entraram, porra, o que a gente precisa fazer? O que a gente pode fazer? E aí, nas reuniões deles lá, eles sugeriram, não, a gente pode fazer uma igreja só. E aí a gente combater, vamos dizer, pegamos algumas escrituras dessas, o que tiver mais em comum entre todas, e depois tudo que for, vamos dizer, que aí são os livros, né, os livros apócrifos, né, ficaram fora da Bíblia. A gente cria a Bíblia, né, no Novo Testamento, e é isso aqui. O que for fora disso a gente elimina. Aí criou-se a Igreja Apostólica Romana. Aí que vem, aí que o buraco fica mais preto, né? O buraco fica mais fundo. Aí eles começaram tudo que era fora daquele conjunto de livros que eles concentraram, que eles chamaram de Bíblia, tudo que era fora daquilo liquida. Então, e aí, claro, bem depois ainda veio as cruzadas, né? E aí eles foram empurrar isso para o mundo inteiro, aquele sistema deles político-religioso. Aí eles então fizeram algo militar junto com algo espiritual, entre aspas, né? Porque de espiritual não tinha nada, puro domínio, puro sede de ganância, sede de poder, dos dois lados, né? Mostra a selvageria humana retratada na história. E essa opressão toda de 1.700 anos, ela ficou no nosso DNA. Porque quantas gerações foram mortas por se rebelarem ou por simplesmente se mostrar, tipo, eu não estou a fim de seguir essa igreja e nada a ver, eu não acredito nesse Deus aí. Eu gosto de seguir meu Deus é o Deus do morro ali, que tem um morro ali que eu chamo de Deus, o outro é do sol. O outro, para mim, Deus é a mãe terra, é o solo. Cada um seguia o seu Deus e aí ficou feio o troço. Eles não deixavam. Para tu seguir, só boca calada sem ninguém saber. Senão eles iam lá ainda te chamavam de bruxo, diabo. E tudo era demônio, tudo era pecado, fora do que eles diziam. E isso está até hoje aí. Está no DNA, né? Quantas gerações foram mortas e Então tudo que era diferente disso, eles anulavam. Eles aniquilavam. Só que isso não é, isso já é antes, tá? A história da Terra sempre foi assim. Eles invadiam o lugar e aí eles aniquilavam aquela história, aquela cultura. E aí um exemplo disso, que eu ainda citei ali nos stories, uma frase de Sócrates, um exemplo disso que é a filosofia grega, a mitologia grega e a filosofia. Cara, era riquíssimo, riquíssimo. É a origem vamos dizer, do nossa cultura ocidental, é ali na Grécia. E aquilo foi tão. Os romanos entraram lá e bagunçaram tanto e anularam tanto esses caras vieram antes de Cristo, tipo, o forte mesmo da filosofia e da Grécia ali, Sócrates, Platão, Aristóteles, isso era antes de Cristo. E claro, e todos eles tinham um monte de alunos, esses caras, anos, né? Formando pessoas dentro dessa cultura e desse conhecimento, que era um conhecimento baseado em olhar para dentro, autoconhecimento. E aí acabando, porque isso aí é muito ruim para o sistema, né? O autoconhecimento, a autolibertação é muito ruim para o sistema. E acabou que eles foram aniquilando, e eles vão aniquilando a cultura, a história, os livros, eles vão aniquilando tudo. E deixo só por isso que eu digo, a Bíblia é ultra manipulada. Tem algumas escrituras sagradas ali, tem frases sagradas no meio da Bíblia? Tem,
mas tem que ter um olho clínico, né? Tá bem conectado com a espiritualidade para saber puxar o que tem de bom ali. Então, por isso que eu digo, tem pessoas que fazem maravilhas com a Bíblia, que sabem ler contemplativamente, sabem extrair o conteúdo. Mas eu acho que é um livro tão deturpado que não vale a pena perder tempo com todo aquele monte de página para tirar poucas palavras ali de dentro. Tá? Então, tem outros livros, conhecimento mais preservado, que não teve tanta manipulação, que aí quando não tem tanta manipulação, não dá tanta margem de interpretação. Aí que vem a filosofia, né? A filosofia, ela explora vários, ela vai aprofundando, ela pode até, às vezes, numa frase, deixar algo vago a várias interpretações. Mas a filosofia, por si só, ela vai estruturando aquela afirmação. Ela vai buscando explicar na profundeza. Então, quem tem interesse... porque a gente aqui na nossa cultura, a filosofia é uma idiotice, né? No colégio, então, nem vamos falar em colégio, nem vamos falar em ensino, porque a gente nem tem ensino nenhum, né? Educação não faz jus ao nome nenhum, tá? Mas quem quer entender realmente as verdades que regem o universo através da filosofia, que de verdade, Lúcia Helena Galvão, tá? Nova Acrópole Brasil. Cara, Nova Acrópole Brasil é um negócio, é um sistema, né, de ensino sobre filosofia. Mas a Lúcia Helena Galvão, ela é um fenômeno. Ela é um fenômeno e todo mundo que pega olhar ela se apaixona. E ela destrincha qualquer conhecimento de uma forma incrível. Conhecimento profundo, conhecimento que te agrega. Quando tu escutar uma palestra dela, terminou a palestra, vai estar alguém melhor. Então é isso que é importante. É para isso que existe a filosofia, para isso que existe. Então, eu estava falando da cultura grega. Eu não tenho conhecimento aprofundado na cultura grega, mas eu sei que eles são toda essa mitologia grega que já foi esquecida aqui no nosso Brasil mesmo. A gente não tem mitologia, é um povo sem mitologia. A mitologia que a gente tem aqui é das novelas, infelizmente. Tá? Mas as mitologias são historinhas contadas, né? Não, na verdade, elas são historinhas, são fantasias, né? Podem ter fundo de verdade, podem e pode não ter. Mas elas são para trazer porque todos os mestres ensinam em histórias, metáforas. Elas são para trazer uma base de conhecimento. Então, não sei qual um desses filósofos dizia que se conhece o povo pela sua mitologia, né? Quando o povo se perde, quando o povo perdeu a sua mitologia, ele se perdeu. Ele acaba se perdendo porque ele não tem uma base. A mitologia de dar as historinhas de base dos valores, do que é certo, do que é errado, do que é bom, do que é mal, né? Por quem tu vai morrer, por quem tu vai matar, é certo matar, é legal, não é? Tudo isso vai... Então essas historinhas vão dando a base do ser, uma cultura, entendeu? Uma pessoa, um ser humano. Então por isso que é tão importante. Isso constitui o inconsciente coletivo, etc, etc. Bom, e aí o que mais? Agora que eu tava falando. Ah, tá. Eu tava falando da igreja, mas tudo bem. Essa história, o que é importante a gente entender em relação a essa história toda? Não é julgar e dizer que a igreja é má. Não, não é. Ela segue funcionando, mudou muito, as pessoas estão se transformando, tá? A base histórica dela é horrível, beleza, mas não cabe a gente pegar e dizer assim, não, isso não serve. Não tem, a gente não tem eu não tenho essa pretensão e nem cabe a nós julgar quem segue aquela crença, entendeu? Porque
cada um tá lá por um motivo. Cada um tá lá por um propósito, um porquê, além do que ele sabe. Então, se a pessoa tá ali naquele contexto, cara, é aquela crença que vai talvez resgatar o Deus que ela, né? Através de acreditar naquele Deus, naquela forma lá, ela vai resgatar. Mas não é, toda crença não é libertadora, tá? Principalmente as crenças religiosas, elas não são libertadoras. Elas sempre, elas estimulam o poder, o medo, a culpa, o pecado, né? Aí vem a culpa, né? Elas estimulam tu pensar só daquela forma e aí da outra forma é errado. Ela segmenta. Então, é um pouco contra-evolutivo, mas necessário para esse nível de consciência que nos encontramos como ser humano aqui no planeta Terra. Por isso que nenhuma religião, eu não excluo nenhuma, e nenhuma é desprezível, toda tem um porquê de estar existindo na Terra. Tá? Então, todos, culto, tudo, cada uma tem um porquê de existir, senão não existiria. Então não cabe a gente dizer assim, ah, essa é boa, essa é ruim. Cara, para quem tá indo lá é boa. Então, se é ruim para ti, sai e não vai. Simples. Então não é, nunca é botar. A gente não pode se voltar contra um segmento, né? Uma cultura. Então é essa dualidade que a gente, nós humanos aqui nessa dimensão temos muito forte, que é o do ego, né? De combater, que não, que é um sistema que não funciona. Porque se funcionasse a gente já estava livre, a gente já estava melhor. Por que eu digo isso? Porque a gente tem 6.000, 7.000 anos de história, vamos dizer, exagerando, 7.000 dessa nova era, não, é 6.000 anos de história dessa nova era, pós-dilúvio. Tia, a gente teve 30 anos sem guerra. É um absurdo. De 6.000, 30 anos só sem guerra. Então é uma ignorância, um barbarismo, né? Guerra o que é? É seres humanos aqui, seres humanos do lado de lá. Ah, eu defendo aquela bandeira e eu defendo essa. Eu defendo. É que nem os caras fazem no jogo de futebol. Ah, meu time é o amarelo, o meu é o vermelho. Eu tenho que dar-lhe pau naqueles lá que são amarelos. Só porque é do outro time. Olha a ignorância. E continua isso no futebol, que é um esporte, que seria para se divertir. E os negros ainda estão lá, vão lá e se matam ainda. Por causa eles não estão nem aí pro time que ganhou ou perdeu, eles querem arrebentar com o outro que é do outro time. Olha a cabeça de ser humano. Então a ignorância é gigante. Então, e a ignorância, tudo isso acontece por ignorância, por essa dualidade muito forte ainda e querer sempre combater o outro que é diferente. Combater o que é diferente. E na verdade, o que é? O outro é ser humano do lado de lá. Está defendendo uma causa que ele acredita. E ok, a gente não precisa combater, a gente precisa respeitar e aceitar ele como ele é. Se não te serve, tu só desvia e vai pelo teu caminho. Ah, mas ele está indo para trás, tem que ir para frente. Aí o problema é dele. Ele vai andar quilômetros para trás, vai chegar uma hora que ele vai dizer, putz, estou indo para o lado errado, não vou chegar a lugar nenhum, tem que dar a volta. Então cada um vai saber de si, não é nós que vamos mostrar o caminho para o outro. Que a gente não sabe nem mostrar para nós mesmos, muitas vezes a gente anda perdido aí no mundo. E por que a gente anda perdido? Porque a gente não encontrou a si mesmo, a gente não sabe quem a gente é. A gente está indo só no embalo de que a família diz que é bom, a sociedade diz que é bom. Então isso é falta de conhecer a si mesmo. É por isso que vocês veem inúmeros, a grande maioria das pessoas trabalhando infelizes, aí final de semana tentando esquecer a vida, dando para derreter, auto-suicídio, bebendo, se drogando, ou muitas vezes pessoas fazendo uma coisa um pouco mais saudável, que é um turismo, vai para um lugar para esquecer do dia a dia, né? Mas continuam ainda presos. Por que precisa esquecer o que faz durante a semana? Porque não estão fazendo o que amam.
Então desconecta do propósito de estar vivo, de fazer o que realmente vieram para fazer. E não é só fazer o que ama, né? É amar o que faz, né? Gostar do que faz. Então, isso aí é uma coisa que é importante a gente falar. Imagina, vou fazer só o que eu gosto, não vou fazer um monte de coisa que eu não curto e tem que fazer, porque é necessário para chegar, né? Nem limpar a casa. Eu não gosto, tem que limpar, não é? Mas são coisinhas que a gente vai. E aí tem essa questão do adulto, da criança, que a gente, a gente quando tem a criança machucada, a criança ferida, que é a criança interior, que é essa criança nossa lá de 0 a 7 anos, tem traumas não resolvidos, a gente tende sempre a reagir conforme o trauma. Como eu digo, se tem uma ferida aqui, eu vou sempre, quando chegar aqui, alguma coisa for tocar aqui, eu vou me desviar. Se tem uma ferida ainda que está aberta, eu vou sempre desviar. Então chega uma hora que está inconsciente aquilo, eu sempre me desvio. Nem eu tinha um problema no ombro direito. Na tela aqui é diferente, né? É o direito, esse aqui. Para você deve aparecer ao contrário. Eu tive um problema nesse ombro, saía fora do lugar por nada, porque estourei os ligamentos tudo e tal. E eu passei anos com esse problema. Não era bar, tipo assim, não podia fazer nem a pau. E eu me deitava, no máximo tinha que ficar assim, para pegar alguma coisa no chão, tinha que eu ia sempre protegendo esse ombro, sempre protegendo, mas aquilo já estava normal, né? Beleza, tá. Passou anos assim. Aí eu fiz uma cirurgia espiritual, ficou bom. Ficou 10 meu ombro, depois dessa cirurgia astral. Só que mesmo depois de o ombro operado e bom, eu muito defendia ele. Aí tá, passou anos eu com ele já bom e eu defendia ele, eu não tinha confiança, porque fiquei anos protegendo porque tinha uma ferida ali, machucado, e eu ficava me desviando. E aí chegou um momento que aí, claro, comecei a ter alguns problemas musculares e tal. Aí fui fazer alguns trabalhos com a Juliana aí de osteopatia e tal. E a Ju começou a ver, pô, tá tudo travado, né? Tava tudo travado em volta por muito tempo defendendo. Aí olha o quanto, né, nosso corpo começa a se proteger. Então, e no nosso sentimento é a mesma coisa. Se tem uma ferida aqui, a gente vai desviar daquilo. E às vezes tem algum gatilho na vida que dispara aquela ferida emocional e a gente acaba reagindo conforme aquela ferida que a gente tem. Tá? Então, enquanto não cura totalmente aquela ferida, a gente fica reagindo, se esquivando, fugindo de ter qualquer toque ali. Então aí a gente acaba vivendo, vibrando no medo, na dor, no trauma. Então a importância de a gente curar as feridas e, claro, como eu falei no início, as ferramentas são inúmeras. Tem muitas que a gente consegue fazer sozinho e muitas que a gente precisa de ajuda, que às vezes estão muito imperceptíveis. E como eu disse, aquela ferramenta da alinhamento de consciência acelerado, ela consegue identificar, é boa para diagnóstico e tu conseguir curar uma ferida, às vezes uma crença, algo que está desarmonizado dentro da gente. Tá? Bueno, pessoal, eu falei um monte, viajei um monte na real. Quem chegou depois, volta lá no início, eu falei muita coisa, tem muita informação, tá? E aí a gente vai conversando. Quarta-feira eu vou fazer uma vivência, tá? Vou fazer uma vivência prática para quem, eu tô a fim de experienciar algo prático, algo que, porra, quem tiver lá ao vivo pode ser escolhido. Eu vou fazer um desbloqueio, uma limpeza de crença, de alguma crença, de algum trauma, alguma coisa. Né? Na hora ali a gente vai identificar, na hora a gente vai trabalhar o que vier, que a espiritualidade orientar. Quem tiver ao vivo lá vai receber, tá? Vai ser pelo Zoom, mas eu vou colocar os links aí depois. Quem tiver a fim de fazer isso aí, é uma oportunidade, né? Eu vou contar a história. Quando eu estava buscando
eu comecei a minha busca lá em 2006, né? Comecei meu despertar. Comecei a estudar muito, muito, muito. Tá, e aí quanto mais eu comecei, acho que lá para 2009, eu conheci o professor Hélio Couto, e faz ressonância, e pai, não sei o que, só que eu sempre na busca, sempre lendo e ia atrás. E quando tinha a oportunidade de fazer algum atendimento, algum negócio assim, gratuito, e na época tinha alguns paradigmas em relação a esse negócio a pagar e tal, ainda tinha algumas crenças limitantes em relação a isso. Eu aproveitava tudo que era oportunidade que tinha de fazer um tratamento gratuito, de fazer um. E eu ia atrás. Eu tinha, não sei, eu tinha que ir lá, não sei aonde, num centro espírita, no terreiro, não sei aonde eu ia. Eu ia. Bom, então é importante quem tiver a fim de receber isso aí, né? Quem quiser aproveitar essa oportunidade, vai lá, presencia. Pode ir também presenciar todo o processo e receber a cura coletiva sem se expor, sem dizer, não, eu quero quebrar uma crença X, Y, Z. E ali a gente vai desbloquear, vai limpar, vai harmonizar. Tá bom, povo? Amanhã às 6 horas da manhã nos encontramos aqui. Amanhã eu vou fazer uma meditaçãozinha. Beleza? Sempre vai ficar de um dia pro outro, depois vai pro YouTube. No YouTube vai ficar. Grande abraço, fique com Deus, um ótimo sábado para todos.